Jeremias capítulo 2. Todo mundo achou? Vamos ficar de pé um pouquinho só. A partir do verso número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembra-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntar: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz. Da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis, que pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Podem sentar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, desejamos que esta noite o Senhor possa falar de maneira graciosa e poderosa conosco.
Esclarece-nos, ó Deus, estes versos. E não somente isso, mas faz com que eles ganhem, Senhor, peso sobre nossos corações. E solta-nos, ó Pai eterno, para que não venha, Senhor, nenhum de nós apartar-se do Deus vivo, do Deus que nos amou, que nos salvou, que nos regenerou para uma viva esperança. O Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, faz em nós o teu querer. E trata, Deus, com cada coração e cada alma presente neste lugar, para que tema o teu santo nome, trema diante de ti, e viva, Senhor, segundo os teus oráculos, ó Pai, e todo o desígnio descrito em tua palavra, como alguém, ó Deus, que conhece a ti e sabe e entende, ó Deus, que tu és o santo, o magnífico, o excelso, o sublime, o exaltado, o Deus todo-poderoso, o grande governador de todo o universo, o sustentador e o provedor de todas as coisas, aquele que mantém tudo conforme a excelência e grandeza do seu poder, e faz, ó Deus, com que todas as coisas cooperem para que os teus desígnios sejam realizados e feitos. A ti, Senhor, seja cada coração deste lugar. E eu te peço, Pai, quanto a mim, põe as tuas palavras na minha boca e fala, Deus, com o teu povo. Fala com cada um que aqui está, para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Eu quero falar convosco essa noite sobre o perigo que é deixarmos o Deus Altíssimo. Como coisa horrenda é, depois nós temos ideia de quem é Deus, abandonarmos o Senhor. Outro dia, conversando com alguém, eu disse algo que eu sinto no meu coração. Quando eu penso no estado em que eu estava, como eu era, quem eu era, qual o destino que eu tinha antes de Cristo me alcançar. Entende? Porque a Bíblia descreve isso para nós e faz com que a gente possa refletir na grandiosa obra de salvação que Cristo fez, que Deus fez por meio de Cristo a nosso favor. E como esse Deus é um Deus pessoal, eu encaro isso como uma obra pessoal. Deus me amou, como amou a cada um de vocês, e fez algo grandioso, não só por mim, mas também por vocês. E cada um que tem esse entendimento vai procurar fazer algo gracioso diante de Deus. Você já imaginou que antes de você conhecer a Cristo, você era uma pessoa que estava sob o domínio do império das trevas e que você era conduzido pelo príncipe da potestade do ar, o diabo, e que você satisfazia os seus desígnios e você era conduzido pela vaidade do seu pensamento? Você já imaginou que antes de você ser cristão, você era cego? Totalmente cego quanto às coisas de Deus. Nós tínhamos um aparente conhecimento do ser de Deus, mas não tínhamos a ideia da magnitude do ser de Deus. Éramos cegos. Nós não entendíamos nada. Nós andávamos conforme nossos próprios conceitos e achávamos sábios demais, inteligentes em nossa própria sabedoria. E na nossa própria sabedoria, nós nunca conhecemos a Deus, até o dia em que Ele resolveu revelar-se para nós. Você já imaginou que você tinha sobre si, no céu, uma dívida enorme de todos os pecados que você cometeu, quebrando as leis do Senhor? E lá estava a sua conta enorme, e que no grande dia do juízo final, todos darão conta, exceto aqueles por quem Cristo morreu, porque Ele pagou por todos eles, louvado seja o Senhor.
Você já imaginou que você era separado de Deus? Deus não lhe ouvia. Você podia dizer, ai meu Deus, Deus não estava nem aí por você. Não era nem porque você não merecesse a misericórdia dele, porque era misericordioso conosco também. Mas porque havia uma barreira. E essa barreira ela foi quebrada por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Você já imaginou que nós estávamos à sorte e podíamos ser assolados pelos vendavais e até mortos? Mas todavia, Deus tinha um plano e Ele nos salvou. Você já imaginou o tamanho do amor desse Deus por você, que fez com que o Filho dele encarnasse, fosse destituído de toda a sua glória e viesse padecer os mesmos sofrimentos que os seres humanos padecem na carne, e depois disso sofrer a ira de Deus para te libertar? Quando eu penso nisso, a única coisa que me resta é consagrar a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. É honrá-lo. É bendizê-lo. Quem tem essa consciência, irmão, procura agradar a Deus. E procura dar seu tempo a Deus. Procurar conversar com Deus. Procura ver na natureza as obras de Deus. E dizer a Ele alguma coisa quando você vê algo maravilhoso. Como esta tarde eu estava suando muito, aí eu abri a janela e o vento entrou. E eu disse, obrigado, Deus. Porque eu sei, irmãos, que esse Deus cuida de mim. De maneira tão sublime, tão especial, que eu não posso imaginar sequer tentar me afastar dele. Ou desonrá-lo com atitudes, pensamentos ou palavras. E quando isso me ocorre, porque eu sou pecador como vós, como todos nós somos, no mesmo instante o seu Espírito me constrange ao arrepender-se. E a dizer, Deus, perdoe, eu sou um miserável pecador, mas eu quero honrar o teu nome. E eu quero te amar, Senhor, eu quero dedicar a minha vida a ti. E onde houver alguém que precisa ouvir a tua palavra, se der-me a oportunidade, eu falarei. Eu direi o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é magnífico, o quanto o Senhor alegrou a minha alma, o quanto o Senhor me deu vida quando eu não tinha. Oh Deus, eu quero dizer o quanto o Senhor proporcionou de uma alegria genuína e verdadeira que eu buscava em outras coisas, em danças, em bailes, em bebidas, em farras, em outros esportes e outras coisas mais, e que a minha alma não foi saciada, mas quando eu te encontrei, e provei do teu terno amor, eu encontrei a razão de viver. E eu digo para ele, tu és a minha porção. Tu és a minha porção. E eu te louvo todo dia. No breve tempo que eu tenho vislumbre da graça de Deus sobre o meu viver, eu o louvo todo dia. Das vezes que Ele abre o meu entendimento para enxergar as coisas, das vezes que Ele me orienta e me instrui em muitas das coisas, no tratamento com as pessoas, na paciência que tenho que ter, nos desígnios que Ele me mostra em relação à sua palavra, nas grandes obras da sua lei, como Ele disse ao profeta Isaías, eu escrevi a minha lei, mas ela é reputada como nada perante as nações e perante o seu povo que Ele escolheu, mas todavia aprove a Deus revelar a nós a preciosidade da sua verdade, e por causa disso, irmãos, nós devemos a cada dia mais honrar esse Deus, amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ser grato, porque fomos alcançados. Nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. E quem entende, percebe-se isso, ele tem esse reconhecimento em si mesmo, porque o Espírito Santo testifica. E Paulo disse, se alguém quer se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. E quando a gente reconhece isso, nós não ficamos mais apegados nem atrelados às coisas. Nós não somos mais materialistas.
Nós sabemos que tudo é dele. Como lemos hoje no Salmo 104, foi magnífico a leitura do Salmo 104, onde o salmista contempla as obras de Deus, e ele coloca todas as coisas como sendo obra de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Amém? E quando ele criou os céus e a terra, ele também criou as plantas, os animais? Você crê nisso aí também? Você crê que ele proveu os alimentos para todos eles? E eles descansam em Deus? As aves esperam no Senhor. Os animais esperam em Deus. Toda a criação espera em Deus. E Deus, no seu devido tempo, dá o mantimento a todas elas. Você crê que Deus criou você? Você realmente crê que Deus criou você? Então adore esse Deus. Aleluia. Viva para esse Deus. E exalta esse Deus. E Deus, na sua palavra, quer trazer uma exortação para a gente não esquecer disso, tudo que eu acabei de mencionar. Porque isso foi o que aconteceu com a nação de Israel. Quem é Israel? De onde ele veio? Aí a gente recobrando o início das Escrituras, nós vamos ver onde é que Israel veio. Aprove a Deus criar Adão e Eva. Colocou no jardim do paraíso e deu um mandamento só para eles cumprirem. Mas eles não foram capazes de permanecer obedientes a Deus. Caiu, e aí entrou o pecado e a morte no mundo. Mas Deus ainda fez com que eles multiplicassem. A raça humana foi se multiplicando sobre a terra, e do mesmo jeito que foi se multiplicando a raça humana, multiplicou-se também a iniquidade, o pecado, a malignidade, como nos tempos de hoje, onde nós percebemos em tudo a maldade aflorando em todas as coisas e em todas as áreas da vida e dos setores da existência humana. E aí Deus, ele se entristeceu e pesou no seu coração por isso, e ele resolveu destruir tudo. Mas aí ele encontrou quem estava temendo o nome dele. Quem foi? Noé. E aí Deus chega até Noé e conversa com Noé e diz a Noé algo grandioso. Ele diz: Noé, eu me entristeci, me arrependo. Ele usa até esse termo na Bíblia Sagrada, mas o termo não é arrependimento, porque Deus não se arrepende, mas o pesar de ter criado o homem e o homem estar naquela situação, mergulhado na maldade. E aí, Noé, mas eu vou fazer uma aliança contigo. Constrói para mim uma arca e entra nela tu, tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos. E animais que eu vou mandar também. Se você quiser mais detalhe, leia também os capítulos iniciais de Gênesis, capítulo 6 em diante. E aí então Noé constrói essa arca. Deus manda chuva, aniquila todo mundo e todos os animais terrestres, tudo se acaba, só resta agora Noé, seus filhos, as esposas deles e os animais que estão na arca. Deus vai cessar a chuva, passa o tempo, a arca repousa no Monte Ararat, e ali Deus abre a porta da arca, todo mundo sai, Noé oferece o sacrifício, Deus faz uma aliança e diz que nunca mais ele destruiria a terra por água, e ele põe um sinal dele nos céus para que todos se lembrem disso, e o sinal é o nosso famoso arco-íris, que toda vez que chove ele aparece, é Deus fazendo os homens se lembrar da aliança que ele fez com o homem, de nunca mais destruir a terra por água. E depois que Deus faz isso, sai Noé com seus filhos, e eles começam a povoar a terra novamente, mas a maldade que Deus queria aniquilar, que aniquilou os outros seres humanos todos, quando aniquilou todos os seres humanos através do dilúvio, ainda existia no coração do ser humano, e ali estava Cã. E Cã foi aquele que viu Noé sem roupa, e ele foi amaldiçoado por isso. Os descendentes de Cã começaram a contaminar tudo, e dele nasceram outros mestres de campos, mestres de agricultura, mestres de ferramentas cortantes, e isso é suficiente para o homem viver sem Deus. Porque se ele tem como ter subsistência, ele não precisa rogar a Deus que mande o mantimento. Se ele tem como construir objetos cortantes, ele não tem para que pedir a Deus que o proteja. Ele mesmo vai ser a sua segurança, ele vai fazer espadas para lutar contra os seus inimigos. Se ele tem como construir sua tenda, ele não vai pedir que Deus seja a sua habitação, porque ele mesmo se livra disso sozinho. Esse é o espírito do ser humano que há sobre a terra. E aí então toda a terra começa a povoar-se e a maldade aumenta novamente. Aí Deus resolve fazer algo diferente. Deus escolhe
escolhe um homem e manda esse homem sair da parentela, do meio da parentela deles, dos ídolos, dos deuses, de toda idolatria que existia na época, e faz uma aliança com aquele homem. E diz que dele suscitaria uma grande nação. Esse homem é Abraão. E quando Deus faz isso com Abraão, Deus chama Sara e Abraão, e Abraão já tinha 99 anos, quando Deus chega e muda o nome dele e diz que Sara vai ter um filho. Já tinha passado costume, isso quer dizer que ela não engravidava mais, nem Abraão conseguia engravidar porque cessou as regras. Não tinha mais como isso acontecer. Então, o nascimento de Isaac foi um milagre de Deus. Para que Abraão tivesse certeza de que Deus é Deus. E de Isaac nascem também outros filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó é suscitado mais 12 filhos, na verdade 11, que são as tribos de Israel. Ele casou com 2 esposas, Lia e Raquel. Lia e Raquel. Ele tem 6 filhos com uma, 6 filhos com uma, 5 filhos com outras. E dali é que nasce a nação de Israel. Deus chega para esse povo e ele lembra que ele disse a Abraão que esse povo ficaria escravo durante 4 gerações, 400 anos. E é isso que acontece no Egito, 400 anos de geração. Depois Deus vai e tira. Quando Deus tira através de Moisés, Deus diz uma coisa interessante. Deus diz que existia muita nação sobre a terra, mas por amor dele, do nome dele, ele resolveu escolher Israel para ser o seu povo. E esse povo teria que mostrar as virtudes desse Deus para as nações vizinhas, para o mundo que existia naquela época. Nenhum povo da terra teve tão grande privilégio de ter o Deus Criador de todas as coisas como seu Deus. De Ele revelar a sua vontade, revelar o seu ser, porque Deus, quando se mostra para esse povo, mostra como Deus que pode tudo. E Ele começa a mostrar sinais e maravilhas para esse povo, como também tem mostrado para mim e para você. Ele mostrou sinais e maravilhas para esse povo, porque, irmãos, uma nação que foi abençoada por esse Deus, que fez com que aquelas pragas todas caíssem sobre o Egito e nenhuma delas atingisse o povo dele, isso por si só já é um milagre grandioso. Se Deus manda chuva de pedra de fogo, cai sobre os egípcios, mas não cai sobre Israel, isso já é um milagre grandioso. Se Deus manda a pestilência, as pestes vão sobre os outros, mas não vêm sobre os israelitas. Deus manda fazer um sacrifício de um cordeiro e aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta e na porta, para quando o anjo da morte vir, não matar os primogênitos do seu povo, somente das outras nações. Israel, que viu toda esta glória, deveria consagrar-se cada vez mais a esse Deus. Não somente isso, depois que eles saem do Egito, que chegam diante do Mar Vermelho, e que tem Faraó e todo o seu exército atrás deles, eles ficaram atônitos, murmuraram até contra Moisés. Moisés clama a Deus, Deus disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. E ele ordena a Moisés que toque nas águas, e as águas se abrem. O mar se divide em 2 grandes barreiras, e o povo de Deus passa bem enxuto. Você já imaginou uma nação, um povo vendo tudo isso? A imagem seguinte, depois que eles estão do outro lado, são conduzidos ao deserto, Deus faz outros milagres. Deus faz uma água salgada ficar doce com um pedaço de pau. Deus faz com que o maná, um pão especial, caia do céu para alimentar todo aquele povo. E esse pão, ele só cessou de cair quando eles chegaram na terra prometida. Durante todos aqueles anos, Deus sustentou Israel. E aprove a Deus de enviar o maná do céu para alimentá-los. E eles, acusados ainda, reclamaram disso. Deus mandou codornizes,
para que eles pudessem comer um pouco de carne. Além disso, Deus suscitou água da rocha. Deus fez com que serpentes abrasadoras mordessem alguns, e alguns, quando olhassem para uma serpente de bronze que Deus mandou construir, ficassem curados apenas a olhar para ela. Deus fez coisas espantosas e grandiosas. E esse povo viu isso. Se eu fosse prolongar a história, ia me adentrar nas batalhas que Deus fez o seu povo vencer. Quando Deus fez subir Moisés, o outro companheiro sustentou a mão de Moisés para que eles vencessem a batalha. Me demoraria a falar das grandes vitórias de Josué, porque Deus fazia o povo rodear uma cidade, uma muralha imensa e enorme, e com gritos apenas derrubar tudo em Deus grande, muito grande, entende? Grandioso demais. Um Deus que faz coisas espantosas por este povo, entende? Que me faltaria ainda falar mais dos feitos nos juízes, no profeta Samuel, em Esther, Ruth, em Davi e em Salomão, e em todas as outras demais coisas. A nação de Israel provou o grande poder e amor de Deus. Mas todavia, esse povo resolveu deixar Deus. E aí é onde entra o ministério dos profetas. E agora estamos aqui em Jeremias. Jeremias foi levantado para exortar Israel a arrepender-se do seu pecado e a voltar-se para Deus, antes que o mal viesse sobre eles. E aí então Jeremias é comissionado no capítulo de número 1. E no capítulo número 1 mesmo ele já tem a sua missão. Deus diz que do norte ele vai suscitar o mal contra o seu povo, porque o seu povo abandonou ele. Agora tente bem o que Deus diz no capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe junto comigo. O Senhor revela a sua palavra ao profeta Jeremias e diz a ele: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Ele deseja que todos sejam cientes disso. Isso já mostra que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele avisa. Se algo vai acontecer contigo, e se o juízo de Deus é iminente sobre a tua vida e sobre a minha vida, Deus nunca deixa a gente enganado. Deus nos avisa, Deus levanta alguém, Deus exorta, Deus fala com a sua palavra, Deus dá um sonho, dá uma revelação, e você pode não estar entendendo, mas é o aviso de Deus para que você tome cuidado e arrependa-se. Para que você possa estar ciente de que antes de que o castigo de Deus e o mal de Deus venha sobre a sua vida, Ele vai dizer o porquê, a razão de que Ele está fazendo isso. E Ele chama Jeremias e diz: clame, alto bom som. E Ele quer que o povo entenda, e Deus quer que eu e você também entenda. Quando algo vier da parte de Deus contra nós, lembre-se, Deus avisou antes. Porque Deus nunca age sem comunicar a sua vontade. Ele vai dizer o que Ele quer e o que Ele propõe. E aí então Jeremias sai e recebe a mensagem. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti. Deus começa a recordar. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, no começo de tudo. Parece a nossa história, irmãos. Vocês lembram do primeiro amor? Quando a gente recebe Jesus? Não é uma coisa maravilhosa? A gente se dá por inteiro, não há impedimento não. A gente ama tanto a Jesus quando a gente se alegra no primeiro amor, quando temos o primeiro contato com o nosso Cristo, quando a gente nasce de novo, aquela coisa empolgante, que é assim, onde estiver falando de Jesus, a gente está dentro. Todos os cultos a gente está de dentro. A gente não perdia uma vigília. A gente estava no culto de oração, tudo quanto era hora, tudo quanto era, não havia cansaço. Hoje, estou cansado. Hoje não, vou morrer. Mas no primeiro amor, o Senhor lembra como a gente era cheio de vigor. Quando a gente descobriu a alegria do nosso Senhor, a gente ia com tudo. E a gente conseguia passar até a noite na presença de Deus, no outro dia trabalhar, mas ia feliz com Jesus, cantando, sorrindo, dando graças e glória a Deus.
E nós tínhamos isso também, como essa nação tinha. E ele diz aqui: eu lembro-me como quando tu era jovem, e tu teu amor quando tu noiva. É empolgante isso, de como me seguias no deserto. Não havia um momento que a gente não buscasse a Deus. Me lembro das vezes quando alguém era chamado para dar uma saudação. Se eu convidasse alguém para dar uma saudação, uma semana antes, essa pessoa se consagrava a semana toda para trazer a palavra. Hoje a gente chama, parece que ele se habituou tanto que ele nem se consagra mais. E aí ele vem com palavras do seu próprio conhecimento e não produz nada. Porque ele não tem aquele temor em falar, em ser boca de Deus para o seu povo. Algumas vezes isso aconteceu comigo também. Quando eu fui convidado para pregar, irmãos, a primeira vez, meu Deus, eu quase morri. Tanta tensão, com medo de falar algo errado. E aí eu buscava Deus e ficava meditando na palavra. Eu escrevi umas 10 páginas. E era o meu sermão, meu primeiro sermão. Eu vim tão assim, irmãos. Eu dei uma carreira tão grande no sermão que eu acabei em 10 minutos. E não sabia mais o que fazer. Mas não enchi linguiça. Devolvi o microfone para o pastor e agora que eles se virem aí. Porque eu não tenho mais nada o que fazer. Mas demonstrava o temor de Deus. Algum tempo depois, por força do hábito, porque você vai sendo moldado também cada vez que você pratica, então você às vezes usa da autoconfiança para levar a palavra do Senhor. E a pior coisa que tem, que eu já provei na minha vida, é subir aqui sem a unção do Espírito de Deus. Sabe você falar como uma lata apenas ressoando e ninguém recebe nada? E não produz nada em ninguém, e ninguém é alcançado pela verdade de Deus. Não tem coisa pior para um pregador do que essa sensação de que você está perdido dentro do espaço e que Deus deixou você sozinho. E a pior coisa que o ser humano pode provar é a ausência de Deus, do seu Santo Espírito sobre ele. Você fica ninguém. Tem de ninguém. Com ninguém. Mas é isso que acontece. Eu disse: Deus, que nunca mais isso suceda na minha vida. E eu procuro sempre buscar a face do Senhor e pedir a Deus a mensagem e a palavra que Ele quer falar, porque Ele conhece os nossos corações. E uma das coisas que eu peço a Deus é assim: Deus, em nome de Jesus, que eu nunca me desvie. Senhor, em nome de Jesus, eu nunca fique preguiçoso em ler a Tua palavra e buscar o conhecimento do Senhor. Uma das coisas que Deus tem me agraciado é esse desejo de conhecer cada vez mais, de poder transmitir cada vez mais. E eu peço a Ele que não me aparte disso não, porque se tirar eu disso aí, eu já era. Entende? É o isso. É meu prazer para com Deus. E eu sei que vocês podem alcançar isso também, porque Deus chamou cada um para ser um membro da sua igreja e ter um papel para cada um, e que você possa descobrir isso também, porque é maravilhoso estar no centro da vontade de Deus. Entende? No centro da vontade de Deus. Algumas vezes a gente absorve algumas ilusões, como o povo de Israel absorveu também, através de contato com outros, através de contato com o mundo em si, com esse negócio de vanglória, de ser modelo para muitos, você começa a criar uma imaginação muito grande. E eu me lembro que quando eu estava no seminário, minha ideia era ter uma igreja grande, uma igreja com 1000 membros. E eu dizia até isso aqui algumas vezes. Mas depois que eu entendi que quem faz a obra é Deus, não importa isso. Não importa isso não.
O que importa é você fazer a vontade de Deus. Amém. E se Deus quiser que eu esteja pastoreando a igreja de 10, louvado seja Deus. De 50, louvado seja Deus. De 200, louvado seja Deus. O que importa é estar no centro da vontade de Deus. É isso que importa. Entende? É isso que importa, isso basta. Porque é isso que Ele designou para nós. Então, abrace isso e viva isso. O povo de Israel precisava viver isso. Como nos tempos antigos, que ele diz aqui. E ele diz, então Israel era consagrado ao Senhor. Consagrado, era separado para Deus. Irmãos, e ele diz que eles eram primeiros da sua colheita. Eram os primeiros de tantos que ele ia alcançar. Porque haviam outras pessoas que, ao olharem esse Deus com esse povo, desejavam viver dentro desse povo. E até eles eram recebidos e professavam a fé. E Deus disse que se alguém quisesse viver no meio deles, viesse e fosse circuncidado também. E eles viveriam como os israelitas viviam. E Deus seria o Deus deles também. Por isso que ele fala isso, que ele realmente era as primícias de sua colheita. E todos os que demoravam se faziam culpados. Todos aqueles que levantaram contra Israel, Deus destruía. E a gente tem esse testemunho nas Sagradas Escrituras. Toda guerra de Israel, Deus fazia Israel vencer. Toda batalha contra qualquer nação, Deus fazia o seu povo vencer. E hoje não é diferente. Se nós realmente andarmos no centro da vontade de Deus e amarmos a Deus e colocarmos Deus como primazia, Deus vence todas as nossas batalhas. Porque quão grandioso é nós sabermos que tem um anjo só, um só, basta um só com a sua espada desembanhada. Não tem exército que não perca para esse também. Porque ele fez isso. Ele fez isso com Jericó. Ele fez isso quando Josafá clamou a ele. E ele disse, vamos até certo ponto ficar de pé, parado ali, louva ao Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu e desbaratou todo o exército inimigo. Você já imaginou isso, irmãos? Isso também acontece nos dias de hoje. Quando o inimigo se levanta contra nós, Deus ordena os seus anjos para pelejar a nosso favor e nos conceder a devida vitória. Mas lembre-se de ser como realmente era no começo, aquele primeiro amor, aquela consagração de vida ao Senhor, aquilo que faz a gente ser as primícias de Deus, a menina dos olhos de Deus, aquilo que alegra o coração de Deus, aqueles que procuram agradar a Deus em tudo, e tudo que vai fazer, consulta ao Senhor. Ele diz, Senhor, eu faço, quero teu agrado, sim, Senhor, ou não. E ele ouve a resposta de Deus, e ele só faz o que Deus lhe permite fazer. É assim que o povo de Deus tem que ser. É assim que nós temos que ser. Até para comprar um carro, devemos consultar a Deus, se é para fazer ou não. Se for para entregar alguma coisa, Senhor, Deus, meu Deus, eu entro ou não entro, eu faço ou não faço, eu assino ou não assino. Se Deus disser sim, vá. Se Deus disser não, não vá. Seja consagrado a Deus, porque Deus é quem nos faz prosperar. Aleluia. É Deus que nos abençoa e é Deus que nos sustenta. É Deus o guardião de cada um de nós. Tá? Aí, ele vai dizendo isso aí. Depois ele diz, ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastar. Isso dói, dói. Deus, é como se fosse um lamento de Deus. Procure uma causa, uma razão do povo de Deus se afastar de Deus. Agora olhe para você. Procure uma causa, uma razão para você se afastar de Deus. Quando eu converso com muita gente que está afastada, a maioria delas vai dizer que foi por causa de um irmão, de um líder ou de um pastor. Eles nunca vão reclamar contra Deus.
Sempre é isso. Estão insatisfeitos. O irmão respondeu alguma coisa, o líder cobrou demais, o pastor exortou, e então ele se entristeceu e resolveu sair. Foi embora. E se afastou de Deus. Mas Deus pergunta para nós: o que foi que eu fiz? Mostra-me uma causa em mim, para que você se afaste de mim. Uma outra pergunta que me ocorre agora é: o que é que tem em Deus que você dedica mais tempo às outras coisas do que a Deus? Isso é crucial para nós. Nós ainda estamos vivendo muito na carne. E por isso nós nos deleitamos muito nas coisas da carne e não em Deus. Não no ser de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus, em Cristo, na sublimidade de Cristo, em todos os atributos dele, em todas as coisas que ele é, em tudo que o nosso Jesus é, irmãos, porque ele é grande. Eu queria poder transmitir tudo aquilo que eu já aprendi para dentro da mente de vocês, para que vocês pudessem louvar a ele como ele merece, e que pudessem consagrar realmente seu tempo ao pensar na sublimidade de Cristo, do ser de Cristo. Mas eu sei que eu não posso. Isso é obra de Deus, não minha. Somente de Deus e de mais ninguém. Somente dele. E eu sei que ele deseja fazer isso. E a minha expectativa e esperança é que ele realize isso no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja. E que a gente possa viver de maneira prática isso. Tão grandioso é o entendimento dele e da obra que ele fez, que a gente renuncie a tudo e viva como ele viveu, ande como ele andou, ame como ele amou, seja humilde como ele é humilde. Siga o exemplo dele. Quero todo o seu eu, o seu orgulho lance fora e viva a vida de Deus, que é o mais belo e mais rico de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Então Deus indaga isso. Depois que Deus indaga nisso, ele diz: eles foram após a nulidade dos ídolos. Deus logo de cara diz: os ídolos nada são. E nós lamentamos que o nosso país é mergulhado na idolatria. Nós lamentamos porque existem muitas pessoas seguindo aí ídolos. Ídolos de carne, ídolos de barro, de pedra, de pau e outras coisas mais. Tem muita gente seguindo esses ídolos. E tem muita gente também, no meio cristão, seguindo outros ídolos, achando que os homens são alguma coisa. Nós não somos coisa alguma. Quem é Deus. Aleluia. E quem faz é Deus, e somente Deus. Se Deus não operar, não há operação nenhuma. É somente Ele. Mas também há os ídolos do coração, aquilo que a gente cria. E às vezes um hábito torna o nosso ídolo. Às vezes um esporte é o nosso ídolo. E a gente precisa estar ciente disso. E ele diz que esses ídolos não são coisa alguma, e eles se tornam nulos em si mesmo, e se perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. E Deus começa a colocar algumas indagações a respeito porque eles abandonaram. E ele reclama até daqueles que sabem da lei do Senhor, dos sacerdotes, dos escribas, dos pastores, dos profetas. Todos eles são incluídos no verso 8. No verso de número 9, eles, portanto, ainda pleitearem convosco. E Deus está dizendo: eu vou entrar em peleja contra vós, porque vocês são meu povo. E eu vou pelejar. E eu vou me levantar. E eu vou dar a paga de cada uma das vossas ações contra mim. E aí ele diz, para averiguar as outras terras, porque os outros povos não abandonam os seus deuses. Por que Israel estava abandonando o seu Deus? Ele pede: passem a Chipre, mandai mensageiros a Quedar, e olhem bem, vê se alguma dessas nações se apartaram dos seus deuses. Por que Israel se apartou do Deus verdadeiro? Por que Israel não ficou com Deus?
Aí ele continua e ele pede para até o céu se espantar e ficar horrorizados, estupefatos por causa disso aí. E ele vai dizer duas coisas que acontecem. Verso de número 13. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a me deixar o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Primeira coisa é o abandono de Deus. E todo aquele que faz isso, ele vai sofrer as consequências desse abandono. Deus diz o que foi que o povo cometeu: me deixaram. Como é que a gente pode deixar a Deus? Essa é a pergunta do céu para nós respondermos. Como é que eu e você podemos deixar Deus? Quando a gente encontra outra coisa bem interessante. A Europa, alguns países lá no Ocidente, onde houve o berço do cristianismo, hoje nós encontramos um monte de igrejas mortas. O grande tabernáculo metropolitano, onde Charles Spurgeon pregava, que chegou a abrigar 10.000 pessoas para ouvir a pregação da palavra de Deus. Hoje, se muito for, vão 200 pessoas. E só por conta do tradicionalismo. Porque toda vez que alguém começa a prosperar na vida, ele fatalmente vai esquecer que foi Deus que o abençoou, dando força, sabedoria e inteligência, e ele vai achar que é o próprio braço dele que está conquistando as coisas, e ele põe Deus de lado para abraçar o materialismo. Quando Deus vê isso, Deus simplesmente aparta-se dos tais, e eles ficam frios, mortos, insensíveis, e não se agradam mais do Deus único e verdadeiro. Qual de nós já não tem a experiência de que, se nós estamos tudo bem, quem é que vai dobrar os joelhos para clamar? Quem é que vai passar meia, uma hora, suplicando a Deus o seu favor divino? Ninguém. Basta apenas agradecer porque dormiu bem, agradecer porque acordou bem, agradecer pelo pão de cada dia, louvar ao Senhor, ler alguma coisa e só. E não é isso que Deus deseja. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Todas as vezes que as nações que Deus se fez presente de forma poderosa enriqueceram e tiveram realmente prosperidade, se apartaram do Senhor. Os Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Era um país essencialmente cristão, foi evangelizado pelos ingleses que saíram da Inglaterra em missões, missionários. John Wesley foi alguém que saiu de lá e percorreu grande parte dos Estados Unidos pregando a palavra de Deus e alcançando muita gente para Jesus Cristo. A nação era uma colônia e Deus evangelizou aquela nação e alcançou todos eles. Mas depois que eles foram independentes e começaram a ter o seu sustento, e que após a Segunda Guerra Mundial cresceu como a primeira potência e subpotência do mundo, hoje é tão gelada em relação à palavra de Deus, que Deus simplesmente os entregou a todo tipo de imundícia. E agora, cada estado americano, um a um, vai sendo consumido pela imoralidade, vai sendo consumido pela pornografia, pela prostituição, pelo homossexualismo, pelo lesbianismo e por todas aquelas coisas que são horrendas a Deus, porque Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências, por terem abandonado a Deus. O fim é trágico, irmãos.
É muito trágico. E aí ele diz que quando eles abandonaram o Senhor, eles cavaram cisternas rotas. Significa que eles procuraram saciar a sua sede em coisa que não sacia, em cisterna que não dá água, que não retém coisa alguma. E é isso que a maioria faz. É isso que a maioria faz. Olha, quando você era pobre e não tinha carro nem nada, você andava a pé debaixo do sol quente e dava glória a Deus. Agora que Deus fez você crescer, prosperou, e você não tem carro, etc., você tem uma dificuldade enorme de servir a Deus. Porque você está na cisterna rota e não em Deus. E Deus vê isso, irmãos. Deus vê isso. Mas Deus avisa, como está nos avisando esta noite. Se nós queremos realmente ser uma igreja cheia do fogo de Deus, nós precisamos lançar fora todo o materialismo, toda ideia. E se alguém vier plantar isso na sua cabeça, não queira, porque muitos de nós fazemos isso, até nós pais fazemos isso. Nós incentivamos os nossos filhos a estudar, não para que eles sirvam ao Senhor, mas para que tenham uma vida boa. Nós deveríamos fazer o contrário. Vamos incentivar a estudar para sermos servos de Deus, um homem ou mulher de Deus. Se Deus quiser fazer enriquecer, seja Deus que enriquece. Mas não vamos ensinar os nossos filhos a correr atrás do materialismo, porque isso é ir atrás de cisterna rota. Cisterna rota não retém água, e a desgraça e a tristeza será grande. Grande. Você vê muita gente desviada por causa disso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Paulo exorta Timóteo, exorta os ricos a não porem a sua esperança no dinheiro. Exorta ele, mas ajude os outros. Ajude o pobre, o necessitado. Ajude quem passa necessidade. Levante-se e ajude alguém a sair de uma situação difícil. Você que tem condições, ajude o reino de Deus a crescer, ajude o reino de Deus a proclamar o Evangelho cada vez mais, ajude a isso, mas não pense em si mesmo. Amém. Apenas. Aleluia. Não pense, porque isso é contrário aos propósitos de Deus. Aí ele diz: acaso Israel é Israel escravo ou servo nascido em casa? Deus nos libertou, irmãos. Não vamos nos prender de novo, não. Amém. Não prenda-se à escravidão novamente. Não vá procurar isso, não. Parece que Pedro disse lá na carta, ele disse que o cão voltou ao vômito e o porco revolveu-se em lama novamente. Depois que foi tudo limpo, salvo, liberto, aí volta tudo novamente. Aí onde vem as quedas, onde vem os males, é onde vem tudo como consequência negativa e nossa vida, por causa de que abandonamos a Deus, abandonamos a presença de Deus, o deleite de estar na vontade do Senhor. E aí ele diz que os leões novos são os inimigos, rugem contra ele, contra Israel, contra o povo de Deus, levantam a voz, e da terra deles fez uma desolação. Ele diz que o inimigo vai vencer. Ele está dizendo que o inimigo vai vencer. Se nos apartarmos de Deus, o inimigo nos vence. E essa doutrina também está na carta de Pedro, onde ele diz: olha, submeta-se debaixo da potente mão de Deus, e no devido tempo ele vos exaltará. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Aí mais adiante, ele fala de alguns lugares que pastaram a cabeça, tiraram a autoridade de Israel. Depois ele vai dizer por que isso sucedeu. Verso número 17: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Está aí a razão da queda, está aí a razão das desgraças, está aí a razão de tudo aquilo que acontece com o povo do Senhor, é de termos abandonado a Deus. E ele diz no verso de número 19: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, portanto,
e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu li Mateus capítulo 4, onde o diabo estava tentando Jesus para que ele transformasse aquela pedra em pão, Jesus dá uma resposta que está escrita no livro de Deuteronômio. A resposta que Jesus diz é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pense comigo nesses 2 minutos que faltam. O Deus unigênito, o Filho, disse: nem só de pão viverá o homem. A vida não consiste somente do pão. Não consiste somente das coisas terrenas, daquilo que é necessário para nós. A vida do ser humano, ela não é completa somente com isso. Ela precisa da palavra de Deus. Aleluia. Sem Deus não há vida completa, não há vida plena, não há plenitude de alegria. Ter o pão, ter as coisas, ter o sustento, a subsistência não é suficiente. Porque Deus pôs em nós uma dependência dEle, uma sede dEle. Há um vácuo grande dentro de nós, e que é preenchido por Deus. Amém. E sem Ele, nós não temos vida. Amém. E aí você entende, porque a gente tem muita coisa, mas não tem vida. É morto em si mesmo, não tem alegria. E tem gente que tem o mínimo. Que Provérbios diz: é melhor estar numa casinha pequenininha, com paz, do que ter abundância, mas não ter paz. Entende isso aí? Que nós venhamos aplicar esta palavra no nosso coração, e que não venhamos abandonar Deus, nem o culto a Deus, nem o reino de Deus, nem o serviço ao reino de Deus. E aí eu quero fazer uma exortação. Aqueles que serviam, aqueles que davam o seu tempo para servir o reino de Deus, onde estão vocês? Cadê vocês? Deus está convidando a arregaçar as mangas, porque os campos estão brancos. Há muita gente sedenta, há muita alma para pescar, há muita gente para edificar, e são poucos os trabalhadores na vinha. Cadê você? Onde está você? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, como pastor, eu quero interceder por esse rebanho. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor olhe para cada uma dessas ovelhas, cada um destes, e aqueles que não puderam estar aqui esta noite também. Que essa oração seja estendida para eles. Não permita, Senhor, que eles se apartem de Ti. Faze o impossível, Senhor, mas não deixe. Não deixe que o coração deles se apegue a este mundo, às coisas deste mundo. Não deixe que eles sejam enganados, ó Deus, pelo maligno, Senhor.
pelo Deus desse século, pela riqueza, pelo fascínio da riqueza, pelo glamour dos aplausos, ou pelo reconhecimento dos homens, ou por qualquer outra coisa que possam trazer vanglória a estes corações. Pai, não permita que eles abandonem, Senhor, o lugar secreto da comunhão, da oração, do desejo de estar contigo a sós, de poder conversar contigo e receber a tua orientação, de poder, ó Deus, desfrutar, Senhor, da tua presença. Ó Deus, é maravilhoso demais ouvir a tua voz, sentir o teu toque, poder, ó Deus, ser agraciados por ti quando tu emanas, ó Pai, do alto, Senhor, a ordem de bênção, Senhor, de vitória sobre nós, e dar esse testemunho, Senhor, como deste de Jó diante dos teus santos anjos. Viste o meu servo, viste a minha serva, temente a Deus, se dizia do nome, faz tudo o que me agrada, é reto, é íntegro, é honesto. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer deste lugar um manancial de gente, Senhor, que crê, que genuinamente te ama e que deseja, Deus, servir a ti de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Traz, ó Deus, o despertamento a estes corações e não deixe, ó Deus, que eles fiquem acomodados, ó Deus, em seus regaços, Senhor Deus da glória, mas que eles busquem verdadeiramente, ó Deus, fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, livra eles do mal, livra eles da cegueira, livra eles da falta de entendimento, abre os seus olhos espirituais e faz enxergar, Deus, toda a verdade da tua Escritura, que o teu Espírito Santo, ó Deus, encha eles de tal maneira, Senhor, que eles possam, Deus, resplandecer como luzeiros no meio desta geração perversa, e que eles possam, ó Deus, atrair muito, Senhor, apenas com um proceder, com um estilo de vida próprio de quem é discípulo de Jesus Cristo, de quem ama a ti acima de tudo e acima de todas as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, não deixa, Pai, que nós venhamos a esfriar, não permita, Deus, que venhamos a buscar, Senhor, outras coisas para tentar satisfazer a sede da nossa alma, pois somente Tu és o verdadeiro alimento. Só Tu és a verdadeira água viva, Senhor. E nós desejamos, Pai, beber desta fonte inesgotável. Pai, que o Senhor abençoe este povo e desperte esse povo para não Te abandonar, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu santo nome sobre eles. Leva-os em paz. Dá uma semana abençoada a todos. Deus, glorifica o Teu santo nome sobre eles, Senhor. E ajuda-os a permanecerem firmes até o fim. Senhor, assim eu oro, Pai, intercendo por todos, em nome de Jesus Cristo.